Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto Cardoso, fico feliz que você esteja aqui para assistir o meu vídeo. Hoje eu queria abrir um pouco mais a visão e falar para você como que o racismo no Brasil se encaixa no cenário mundial. O que estava acontecendo no século XIX, no século XX, enquanto essas coisas estavam acontecendo aqui. Muita coisa que aconteceu aqui foram ou consequências ou respostas a coisas que estavam acontecendo internacionalmente. Então eu vou passar rapidamente pelo cenário internacional para você entender por que tanta coisa foi feita contra o negro no Brasil. Em 1452, o Papa Nicolau soltou uma bula para o rei Afonso V de Portugal, que era rei de Portugal e Espanha, como eles diziam, né? Que ele estava concedendo ao rei de Portugal e Espanha o monopólio sobre o tráfico de seres humanos no mundo. Então ele estava autorizando que eles entrassem no continente africano, fizessem o que quisessem, que saqueassem, que sequestrassem, que matassem, porque o objetivo era converter aquelas pessoas que não eram cristãs para a fé cristã, à força mesmo, mas tinha que converter. Como Portugal recebeu essa prerrogativa de ter o monopólio, Portugal foi o primeiro país a traficar negros da África para o Brasil. O Brasil, por ser a maior colônia de Portugal, foi o primeiro país das Américas a receber escravos, e foi também o último a abolir a escravidão. Então faz as contas, se foi o primeiro e o último. Esse intervalo aqui não teve país nas Américas que teve escravidão por tanto tempo quanto o Brasil. E como o monopólio pertencia a Portugal, o Brasil foi o país no mundo que mais recebeu africanos escravizados no mundo. Estima-se que naquela época, de 12,5 milhões de pessoas que foram traficadas por Portugal, 40% vieram diretamente para o Brasil, sendo 5,8 milhões de pessoas que foram tiradas da África e trazidas para cá. Na visão das pessoas daquela época, nós tínhamos um problema muito grande. Era negro demais, o negro era considerado inferior, ele era considerado praticamente um animal. Até nas leis do império que a gente tinha aqui, o negro constava não como ser humano, ele era considerado bem semovente. É o termo jurídico que se usa para animais domésticos, para vaca, para cavalo. O negro podia ser comprado, vendido, hipotecado. Ele era considerado incapaz. Então nós tínhamos um problema muito grande de ter uma nação com 10 milhões de habitantes no final do século XIX, e 70% eram negros. O que nós vamos fazer com essa gente? Precisamos nos preparar, porque um dia a escravidão vai acabar e esse pessoal não pode tomar conta do país, porque eles são de longe a maioria. No século XIX, depois de surfar 3 séculos aí com escravidão, a Inglaterra passou pela Revolução Industrial. O que isso provocou? A passagem da manufatura para a industrialização fez a produção crescer assustadoramente. A Inglaterra precisava vender os produtos dela e não tinha para quem vender porque você tinha países inteiros em que só tinha gente que não tinha dinheiro, eram escravos. Então não interessava mais para a Inglaterra o trabalho escravo, interessava que as pessoas fossem assalariadas, que elas pudessem ter dinheiro na mão para comprar os produtos dela. Por isso a Inglaterra foi muito contra a escravidão no século XIX, para poder dar vazão para a produção da Revolução Industrial. Além disso, tinha acabado de acontecer na França a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, os ideais eram liberdade, igualdade e fraternidade, que é tudo que não existe na escravidão. Isso é completamente o contrário do que prega a Revolução Francesa. As pessoas não eram iguais, as pessoas não eram livres, as pessoas não se viam como irmãos. O ideal iluminista envolveu a Europa, influenciou na independência dos Estados Unidos, e junto com o interesse financeiro da Inglaterra, a Inglaterra começou a impor o fim da escravidão, começando impondo pelo fim do tráfico negreiro. Portugal não estava nem aí. Portugal estava tocando a vida dele, não queria nem saber, estava vivendo muito bem com a escravidão. Só que em 1808, Napoleão invadiu Portugal. E o rei Dom João VI, em vez de ficar lá para lutar pelo povo dele, fugiu para o Brasil com a corte toda. Veio para cá, escoltado pela Inglaterra, que estava dando apoio, estava dando ajuda, veio para cá e ficou aqui tranquilo, enquanto o povo lá estava se ferrando na mão do Napoleão. Como consequência, ele teve que assinar com a Inglaterra o Tratado de Aliança e Amizade, ele se comprometia com o fim da escravidão. Então ele assinou um documento se comprometendo, já sabendo que não ia se empenhar muito para fazer isso, mas teve que assinar porque precisou da Inglaterra. Então teve que ceder nesse ponto.
Paralelamente a isso, no mundo, o tráfico negreiro foi sendo proibido, não só pela Inglaterra, mas pelos próprios países que tinham colônias em outros locais fora da Europa. E a escravidão foi sendo proibida em vários países. Então dá uma olhada no que foi acontecendo ao longo do século XIX. Em 1814, os Países Baixos proibiram o tráfico negreiro. Em 1816 foi a França e em 1817 foi a Espanha. Em 1823, o Chile proibiu a escravidão. Olha que diferença de 1823 para o Brasil, que proibiu em 1888. Foram 65 anos, 2/3 de século antes. O Chile já tinha proibido o trabalho escravo. Mas em 1826 foi a Bolívia, em 1829 foi o México, e em 1842 foi o Uruguai. Em 1848, a Dinamarca proibiu o trabalho escravo em todas as colônias dela. Em 1852, a Colômbia proibiu a escravidão. Em 1853, a Argentina. Em 1854, a Venezuela e o Peru também proibiram a escravidão. Em 1865, foi a vez dos Estados Unidos decretar o fim da escravidão. Os estados do Sul, que tinham trabalho escravo pesado, era a base da economia deles o trabalho escravo, não aceitou, declarou a independência dos Estados Unidos e isso deu origem à Guerra de Secessão, que acabou de vez com a escravidão nos Estados Unidos todo. Então você vê que ao longo do século estava evidente para todo mundo que vivia aquele período que o Brasil já estava até passando do limite, já era para ter acabado aqui também. Então vamos nos preparar, já que nós não vamos ter escravidão para frente, o que nós vamos fazer? Os problemas eram dois. Nós não podemos deixar esses negros terem condições de igualdade, não pode formar uma classe média negra, eles não podem votar, porque eles são maioria, eles vão tomar o nosso poder. E de outro lado, nós não podemos ter tanto negro como a gente tem, porque eles são incapazes, nós queremos gente capaz, gente produtiva, nós queremos brancos e não negros. Aí começaram a ser adotadas uma série de medidas legais para garantir que realmente os negros nunca pudessem chegar a uma posição de destaque nesse país, porque o receio é que eles um dia realmente tomassem o poder. Então, em 1824, quando foi escrita a Constituição do Império, logo depois da proclamação da independência, já dizia, numa lei complementar, que os negros não poderiam frequentar escolas. Primeiro, o argumento era que a escola era um direito de todo cidadão, e os escravos, na maioria, eram africanos que tinham sido trazidos para cá. Então eles não eram cidadãos brasileiros. É por isso que eles não tinham direito à educação. Mas mesmo assim, você já tinha uma massa de negros que já estavam livres, ou porque tinham comprado a própria liberdade, ou porque tinham fugido, mas você tinha negros livres. E como que nós vamos proibir para eles então? Você considerava o negro portador de moléstias contagiosas. A lei proibia os portadores de moléstia de frequentar a escola, então o negro mesmo sadio, ele era considerado portador de moléstias contagiosas e não se deixava ele frequentar a escola. Isso desde a de 1824. Em 1845, a Inglaterra assina a Lei Bill Aberdeen, que é famosa, proibindo o tráfico negreiro no Oceano Atlântico. Todo navio que ela encontrasse com escravos, ela ia interceptar, perseguir, tomar o navio e ia devolver os negros para a África. Não tinha como competir porque a Inglaterra sempre foi a maior marinha do mundo. Ninguém tinha como competir com ela. Mas como aqui para tudo se dá um jeito, essa foi a origem aqui no Brasil até da famosa expressão para inglês ver. Porque como o tráfico estava proibido pela Inglaterra, mas o Brasil não tinha intenção nenhuma de parar de trazer escravos para cá, o que eles faziam? Todo tipo de lei, de medida, de ação que não ia entrar em prática nunca, mas era só para dizer, ó, estamos trabalhando, estamos fazendo a nossa parte. Era tudo para inglês ver. Essa expressão surgiu nessa época. Foi nessa época que surgiu a expressão para inglês ver, por causa da Lei Bill Aberdeen. Mas em 1850, finalmente, depois de 5 anos empurrando com a barriga, o Brasil assina a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico de escravos entre o continente africano e o Brasil. Consequência direta: quando cortou o fluxo de escravos para cá, a única maneira de você conseguir um escravo para sua lavoura era comprar aqui dentro mesmo. Então os barões do café de São Paulo, de Minas, iam até o Nordeste, principalmente a Bahia, Pernambuco, e compravam escravos lá para trazer para cá. Isso fez o preço do escravo dentro do Brasil disparar. O escravo ficou caríssimo aqui, porque era recurso escasso, quem queria tinha que pagar caro. Quando ficou muito caro, os fazendeiros que vendiam perceberam que dava mais dinheiro vender escravo para os fazendeiros para o sul do que ficar produzindo café. Então o que eles fizeram? Começaram a vender,
e alguns venderam todos. Vendiam todo e substituía por mão de obra assalariada. Quando eles tinham vendido tudo para os fazendeiros aqui do sul, tcharam! Agora eu sou abolicionista. Olha só o que não te contam sobre o movimento abolicionista brasileiro. É certo dizer que existiam os abnegados, os que estavam realmente dedicados à causa, que eram os humanistas, que próprios negros, na sua grande maioria, eram os abolicionistas. Mas a parte branca, a maior parte, quando entrou no movimento abolicionista, entrou porque já tinha vendido todos os escravos que tinha e não tinha mais interesse que a escravidão continuasse. Eles não queriam produzir agora café com mão de obra paga, com mão de obra assalariada, e ter que competir com o cara lá de São Paulo, de Minas, que não estava pagando salário para ninguém e tinha menos custo para produzir. Então foi uma conveniência para muitos se tornar abolicionista, você entende? Em 1850, além da Lei Eusébio de Queiroz, foi assinada a Lei de Terras. A Lei de Terras tinha um objetivo claro, era proibir o negro de ter terra, proibir o negro de ser dono da sua própria vida. Então todos os negros que estavam em quilombos, os quilombos começavam a prosperar, começavam a ter uma economia própria. Quando se assinou a Lei de Terras, o exército teve a ordem de entrar nesses lugares onde os negros estavam ilegalmente, tacar fogo em tudo, destruir tudo, matar ou expulsar quem estivesse lá. Era para destruir os quilombos. Então isso fez com que os negros, não tendo como ficar nos quilombos, fugissem para as cidades, porque para as fazendas eles não poderiam ir. Só que nas cidades tinha uma outra lei esperando para eles, que era a lei da vadiagem. Já entrou na legislação brasileira em 1890. Era qualquer negro que estivesse andando para lá e para cá, estivesse procurando emprego, não tivesse onde ficar, você podia prender e acusar ele de vadiagem. Só o fato de estar jogando capoeira já era considerado vadiagem. Você podia prender esse cara e colocar no presídio para ele morrer. Era para ele ficar lá para morrer realmente. Em 1864, estoura a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um instrumento usado pelo Império para reduzir o número de negros no Brasil. Já estava mais do que claro que a escravidão estava com os dias contados. Então nós não podemos ficar com tanto negro como a gente tem. Já que a gente não pode usar, vamos usar de outra maneira. Durante os 6 anos da Guerra do Paraguai, eles prometiam: se você fosse negro e fosse lutar na Guerra do Paraguai, quando você voltasse você teria sua liberdade, se você já fosse livre você ganharia a terra. Após esses 6 anos, eu não preciso dizer que essa promessa não foi cumprida. O Brasil tinha antes uma população de 2,5 milhões de escravos. Depois de 6 anos de guerra, o Brasil passou a ter 1,5 milhão de escravos. O exército brasileiro que lutou na Guerra do Paraguai, em sua grande maioria, era formado por soldados negros e mais de 1 milhão deles foram mortos na guerra. Isso ajudou a abalar o prestígio do imperador, porque nós estávamos metidos numa guerra que não tinha muito sentido, não tinha muito porquê ficar lutando com o Paraguai. 6 anos era uma guerra de 1 ano, 2 anos, aquilo foi se arrastando, não terminava. Toda guerra tem um custo financeiro alto, então as finanças da coroa já não estavam tão boas. Isso derrubou muito a popularidade do imperador, mas cumpriu esse papel de eliminar 1 milhão dos 2,5 milhões de escravos que o Brasil tinha. Voltando da Guerra do Paraguai, o Duque de Caxias, esse que tem nome de rua em toda quanto é cidade aí, ele alertou para o imperador: olha, morreu 1 milhão de negros lá, mas os que não morreram são exatamente aqueles que são os melhores em manejar armas. Olha o perigo que a gente tem, pode acontecer aqui o que aconteceu no Haiti. O Haiti, quando ficou independente, os negros se revoltaram contra os brancos e tomaram o poder. O senhor abre o seu olho, hein? Isso pode acontecer aqui, foi o alerta do Duque de Caxias. 1870, fim da guerra, prestígio do imperador em queda, finanças combalidas. O que nós vamos fazer? Nós não vamos conseguir manter isso aqui de pé. 1871, então, vamos começar a nos livrar desse peso morto aqui. Lei do ventre livre. Qual que era o objetivo da lei do ventre livre? Como eu sabia que era questão de tempo para o império acabar, para a escravidão acabar, era inevitável, eu como fazendeiro, por que eu vou ficar alimentando uma criança aqui que eu não vou poder usar na fase adulta? Ninguém te conta que a lei do ventre livre foi feita, no fundo, para tirar a responsabilidade do fazendeiro de criar aquela criança que ele já sabia que ele não ia poder usar quando fosse adulta. O governo do império criou casas para receber essas crianças eram tiradas das famílias delas, destruíam o núcleo familiar, elas iam para essas casas, lá de cada 100 crianças que chegavam,
80% morriam antes de completar 1 ano, para você ter uma ideia, mas você livrava o fazendeiro desse custo, de ter que botar comida na boca de uma criança que ele não podia usar. Em 1871, mais um golpe, Lei do Sexagenário. Também ficou conhecida como Lei da Gargalhada, porque eram raros os escravos que chegavam nessa idade. Para você ter uma ideia, a vida média de um escravo era de 8 anos. Raros chegavam nessa idade. Se chegasse, estava muito velho e muito doente. Então o fazendeiro não queria ter esse custo de ter lá um velho doente para cuidar. A lei do sexagenário, ninguém te conta, foi feita para isso. Para você poder abrir a porteira da fazenda, jogar esses velhos doentes na rua e falar: "Tó, você tá livre, se vira aí". Era para abandonar para morrer, era para o fazendeiro não ter mais esse custo de alimentar. Se hoje uma pessoa de mais idade não arruma emprego, imagina naquela época uma pessoa velha, doente e analfabeta. Em 1888, finalmente é assinada a Lei Áurea. Uma lei que parece que é uma lei muito boa, mas era uma lei que não indenizava um único centavo para os escravos que saíam, não dava um único centavo para eles começarem uma vida nova, pelo contrário, indenizava o fazendeiro. O fazendeiro recebia uma indenização por estar libertando os escravos. Os fazendeiros eram contra. Eles estavam tendo escravos até hoje, gente. Eles não queriam o fim da escravidão. E o ódio deles foi tão grande de ter que libertar os escravos, de não poder continuar com a escravidão, que no ano seguinte eles patrocinaram um golpe de Estado chamado Proclamação da República. Depuseram a família real, deram a eles 72 horas para sair do país. Tinha que sair imediatamente, porque se eles ficam aqui, eles tinham influência e tal, né? Então bota eles para fora daqui e acabou esse negócio de império aqui. Os barões do café, principalmente de São Paulo e de Minas Gerais, ficaram tão revoltados com o fim da escravidão, que já tinha acabado na América inteira. Mesmo assim, eles ficaram tão revoltados que eles derrubaram o governo, derrubaram o imperador por causa do fim da escravidão. Aí em 1890 vem a famosa lei da vadiagem, para você poder prender qualquer negro que estivesse andando na rua procurando emprego, né? Porque agora eles não tinham mais a fazenda para ficar, não tinha mais o quilombo para ficar nas cidades. Eles iam querer procurar emprego? Não, tá aqui ó, tá vadiando. Só o fato de estar jogando capoeira já era considerado vadiar, e ele ia preso para morrer na cadeia. Então, consequência, o negro para ser preso, ele tinha que ir para onde a polícia não ia. Onde que a polícia não ia? Para os morros. Os morros eram afastados do centro. Essa é a origem das favelas. Nós temos pretos nas favelas hoje porque lá é o que sobrou para eles. Lá é o único lugar onde eles poderiam ir, morar em condições subhumanas, tendo que subir e descer todo dia, mas lá pelo menos a polícia não ia. A polícia só ficava aqui no centro para proteger os brancos. Entendeu? Como a polícia só queria proteger os brancos, ela não ia lá no afastado, era lá que eles se refugiavam. Aí em 1890 também, já que eu estava tentando eliminar esses negros, tirar eles daqui, vamos ver se eu dou fim neles, abre-se a imigração europeia. Através do decreto 528, foi aberta toda a possibilidade de se trazer imigrantes brancos para cá. Queria substituir o negro que já estava aqui por mão de obra branca. Como era mão de obra branca, essa lei proibia textualmente a imigração de africanos, já tinha preto aqui, e de asiáticos. Mas, como os fazendeiros só sabiam lidar com escravos, os primeiros imigrantes que chegaram foram muito maltratados. Os países de lá ficaram sabendo e proibiram a imigração aqui para o Brasil. Não, não vamos deixar o pessoal ir para aí para ser tratado desse jeito que vocês estão tratando. Então, como barraram a vinda de imigrantes brancos e desejáveis aqui para o Brasil teve que partir para o plano B. O plano B foi trazer então os asiáticos. Aí em 1892 foi assinado uma outra lei. Foi assinado o Decreto-Lei número 97 de 5 de outubro de 1892, permitindo então que os imigrantes japoneses e chineses, não qualquer asiático, esses dois especificamente, pudessem vir para cá. E o Brasil se preparou para recebê-los, porque já tinha pisado na bola com os europeus que não queriam vir. Vamos ver se pelo menos esses vêm. Deixaram tudo bonitinho. O Japão, que não é bobo, mandou um representante para cá para fiscalizar. O deputado Tadashi Nemoto visitou fazendas da Bahia de São Paulo, Rio e Minas. Gostou do que viu, achou que estava muito bom para trazer os japoneses para cá e deu um ok para o governo japonês. Pode mandar vir para cá. Só que
estourou a crise do café. Os preços caíram no mundo inteiro e aí para você bancar, trazer um cara lá do outro lado do mundo que vinha para cá de navio, numa viagem longa, cara, cansativa, não valia mais a pena. Botaram um pouco freio nessa imigração japonesa. O primeiro navio com japoneses só foi chegar aqui em 1908. A lei que foi promulgada em 1895 levou ainda 13 anos para chegar o primeiro navio aqui, em 1908. E a quantidade era só pequena, né? Porque uma viagem longa dessa não dava para você trazer tanto. O governo brasileiro, vendo que não ia conseguir clarear o país com imigração de japoneses e chineses, resolveu fazer então uma outra lei para os europeus e nessa sim dando tudo para os imigrantes que quisessem vir para cá. O governo previa gratuidade de passagem de navio de segunda e terceira classe. O governo dava alimentação, dava roupas, remédio, serviço médico, assentamento nas colônias que iam ter escolas técnicas para aprender as culturas da região, escolas exclusivas para os filhos dos imigrantes. Olha você aí contra a cota para negro, sendo que seus antepassados tiveram escolas exclusivas para eles nas colônias onde eles estavam. Tinha cota para branco, você sabia que a sua família se beneficiou de cota para branco? O governo dava terra para o estrangeiro que se casasse com um brasileiro e vice-versa. Terras eram vendidas para eles a preços módicos, a lei usava esse termo, tinha que ser preços módicos. Gêneros de primeira necessidade eram vendidos em armazéns para eles também a preços módicos. Sementes e ferramentas agrícolas iam ser vendidas a preço de custo. Se você não conseguisse trabalho, se o seu trabalho não desse para você se manter, o governo ia dar uma ajuda de custo por dia em dinheiro para você se manter. Hoje você é contra o Bolsa Família, né? Você é pela meritocracia, mas os seus ascendentes que vieram para cá no começo do século, que migraram para cá, receberam um dinheirinho na mão do governo para se manter, para não passar fome. E se quisesse ir embora, o governo ainda pagava a passagem de volta e dava um dinheiro para o cara se virar lá. O governo deu tudo para esses estrangeiros para cá. Para o negro não, o negro ficou abandonado, nunca recebeu um centavo, mas para eles, como tinha que embranquecer o país, o governo deu tudo. Em 1941, no novo Código Penal brasileiro, reforça-se de novo a lei da vadiagem. No novo código, é considerado como perigoso quem está condenado por vadiagem ou por mendicância. Veja só, mendicar, você não ter dinheiro e você pedir esmola, você era considerado uma pessoa perigosa e estava cometendo crime de mendicância. Veja você. E por ser perigoso, você ia ser enviado para colônias penais agrícolas. Veja só, o cara que estivesse vadiando, bastava estar jogando capoeira, que você era considerado vadio, bastava estar pedindo esmola para não morrer de fome, você era considerado mendigando, você era considerado perigoso e você era enviado para colônias penais agrícolas. Em 1945, olha que lei absurda foi decretada. Olha, o Decreto-Lei número 7.967 de 1945 dizia exatamente o seguinte no artigo 2º: atender-se-á na admissão de imigrantes a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes da sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional. A lei deixava claro em 1945 já que a imigração tinha que respeitar o interesse étnico e a conveniência da ascensão europeia desse imigrante. Deixando claro mais uma vez que o que interessava era que viesse da Europa, que fosse branco. E por incrível que pareça, essa lei durou até a década de 80. Tá vendo como vocês falam que, mas isso foi há 500 anos, não é hoje? Uma lei falando sobre imigração europeia para embranquecer a população que estava em vigor até a década de 80. Em 1951, pela primeira vez, se fez uma lei nesse país que não era para prejudicar o negro, que era para ajudar. Foi feita a Lei Afonso Arinos. A Lei Afonso Arinos tratava o racismo como contravenção, não como crime, como contravenção, que legalmente é algo bem mais leve, mas era a primeira que estava condenando o racismo. Só que olha que interessante, apesar dessa lei, enquanto ela esteve em vigor, que foi de 1951 até a Constituição de 88, nesses 37 anos, só 9 casos foram parar na justiça por causa de racismo.
Será que em 37 anos nós só tivemos 9 casos de racismo no país? Bom, com a Constituição nova, nós tivemos agora o racismo mudando de categoria. Ele não era mais uma contravenção penal, ele era um crime e hediondo, inafiançável e imprescritível. A legislação brasileira contra o racismo é considerada a mais rigorosa do mundo, porque considera racismo como um crime hediondo, inafiançável e imprescritível. Porém, podemos pegar o termo lá da Lei Bill Aberdeen e dizer que é mais uma lei para inglês ver. Porque, na verdade, quando você tenta fazer uma denúncia de racismo, normalmente essa denúncia é enquadrada como injúria racial, que é um crime muito mais leve, esse prescreve, esse cabe fiança, e você não sabe de um único caso de condenação por racismo. Percorra qualquer presídio desse país e vê se tem alguém lá condenado por racismo, duvido que você encontre. E num país como o Brasil, com todo esse histórico de problema racial, de conflito racial, de dificuldade de lidar com essa questão, só em 2010 é que foi promulgado o Estatuto da Igualdade Racial, com o objetivo de coibir a discriminação racial e estabelecer políticas para diminuir a desigualdade social existente entre os diferentes grupos raciais. Só em 2011 nós fizemos a Lei número 12.711, também conhecida como Lei de Cotas, que estabeleceu políticas afirmativas, criando cotas nas universidades para negros, indígenas, estudantes de baixa renda e estudantes de escola pública. Mas veja só como o Brasil é um país racista. Essa lei não foi feita especificamente para beneficiar negros. Essa lei beneficiou também indígenas, pessoas de baixa renda, pessoas vindas de escolas públicas. Mas como você mora num país racista, você só ouve as pessoas falando que são contra cotas para negros. Você não viu uma pessoa falar, eu sou contra cotas porque eu não acho que indígena deve ter cota. Você não ouve ninguém falar, eu sou contra cotas porque eu acho que a pessoa pobre tem que se virar. Você não ouve nada disso. Você só ouve as pessoas falarem que são contra cotas porque negro é igual branco. As pessoas só são contra cotas para negros. Na verdade, elas não são contra cotas. Elas são contra ajudar negro. Será que ficou um pouco mais claro? Eu queria dar uma passagem desse contexto que não se comenta, você não aprende isso na escola. Quando o Brasil decretou o final da escravidão, na América inteira todo mundo já tinha acabado e há muito tempo, pelo menos 40 anos antes. Nos anos 40, nos anos 50 já não tinha mais trabalho escravo. E nós levamos isso até quase o século XX. E por causa da revolta de ter esse benefício abolido, os fazendeiros derrubaram o imperador e fizeram um golpe militar chamado Proclamação da República. Isso é o que não te conta, tá? Então eu queria passar mais essas informações para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser comentar alguma coisa, deixa aqui no comentário para mim e divulga esse vídeo para a informação chegar a mais pessoas, porque a nossa história tem que ser contada como ela realmente aconteceu, não só do ponto de vista eugenista que os brancos pretendem que a gente saiba, mas o que de fato motivou todas essas atitudes que tivemos contra os negros para favorecer os brancos e porque essa situação parece que não vai acabar nunca. Mas nós não vamos deixar isso acontecer porque nós estamos unidos nessa batalha. Informação é a nossa saída. Um grande abraço, eu já fui.